1 Pedro 2:11. Amém? No subtítulo da minha Bíblia, que está na linguagem de hoje, essa versão, está escrito a conduta do cristão. E a partir do versículo 11: Queridos amigos, lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles acusem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. Assim, louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e os governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeite o imperador. Senhor Deus e Pai, te dou graças, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem dado. Eu peço aqui, Senhor, agora neste momento, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que saia aqui, Pai, somente as palavras que vêm do Senhor e não de mim, Senhor. Acompanha, Pai, esteja conosco aqui em todo momento, Senhor. Para a honra e glória do Seu nome, recebemos, Senhor, a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Foi muito gostoso quando eu estava buscando essa palavra, e foi no sábado passado que o Senhor me deu esse tema, e o pastor já tinha me convidado com uma certa antecedência, e eu estava orando e buscando qual seria a palavra que o Senhor quisesse que passasse. E eu não tinha me atentado que seria num dos cultos já da comemoração da igreja. E eu falei, nossa, ficou mais pesado. Mas assim, Deus é tão bom porque Ele sabia. Ele sabia o tempo todo, porque ao longo da semana que Ele foi me confirmando e eu buscando a palavra, Ele foi confirmando cada detalhe sobre uma igreja adulta. Era o que o Senhor falava, uma igreja adulta, 26 anos. Eu já estou com 33, quase ali no começo eu estive, 22 anos, e o Senhor falava de uma igreja adulta, uma igreja séria, comprometida com uma conduta cristã e um ciclo de vida cristão. E o Senhor me falava, vamos levar essa noite para refletir um pouco da nossa vida cristã e da nossa conduta, de uma igreja que está aniversariando e que já é adulta. E o Senhor já estava falando para ser tratada como adulta. Um pouco firme, mas falei, amém, Senhor. E nada melhor que o livro de Pedro para falar sobre conduta cristã. Uma pessoa que se converteu, veio seguir Jesus, acreditava nele e tinha vários defeitos. Um pouco da vida de Pedro, aliás, ele tinha vários defeitos e o Senhor foi moldando a vida dele até chegar um ponto maravilhoso dele ser cheio do Espírito Santo. E a vida do apóstolo Pedro, ele era impulsivo, ele era bem impulsivo, ele queria posição de destaque entre os 12. Ele amava Cristo, sem dúvida, ele amava o Senhor, mas ele sempre queria se destacar, sempre estar à frente dos outros. O que ele precisava? Ele precisava ainda se esvaziar-se mais, para ser mais cheio do Senhor. Ele estava ali sendo moldado, ele queria mostrar serviço o tempo todo. E falando um pouco da vida de Pedro, até mesmo quando Jesus, lá no monte, iam prender a Cristo, e todos conhecem a história que Pedro levanta a sua espada e corta a orelha do soldado, e o próprio Jesus o repreende, porque ele foi impulsivo mais uma vez, e Jesus fala, você acha que se eu não pedisse ao Pai, não desceria com 12 legiões de anjos para me guardar? E aí mais uma vez ali
Pedro deu uma falhada. Querendo fazer o que ele achava que seria correto naquele momento, ele falhou. E Cristo foi à cruz. E Pedro foi caminhando com ele nas escondidas, falhou com o Senhor, ele pecou. Pecou contra o Senhor, negou ele, e aconteceu isso na vida de Pedro. E o que ele fez? Ele olhou para trás. Ele era um cristão, né? Seguindo ali a Cristo, como nós. E em um certo momento da vida dele, ele olhou para trás. E uma sequência de erros que ele cometeu, ele olhou para trás e voltou à sua vida antiga. Voltou a pescar como ele fez, como se aquele tempo que ele passou com o Senhor tinha se esquecido. E o Senhor ressuscitou e veio ter com ele. E ali, na vida de Pedro, houve uma transformação. Houve uma transformação grandiosa. Houve um arrependimento. Ele se arrependeu do que tinha acontecido verdadeiramente. E logo depois, quando o Senhor foi assunto, e o Espírito Santo desceu, e sua primeira pregação, 3.000 almas aceitaram ao Senhor. Eu amo esse livro de Pedro, porque todas as vezes que eu leio o livro de Pedro, eu vejo um cristão, um apóstolo que verdadeiramente ali se converteu, de uma maneira maravilhosa, e foi evoluindo grandemente ali na sua carreira, seguindo e liderando a igreja, e Deus continuou fazendo ele crescer. Até mesmo nós vemos o caso da casa de Cornélio, quando o Senhor trata com ele também para pregar aos gentios. É maravilhoso o crescimento de Pedro. E nessa noite de reflexão que o Senhor passava, ele me deu alguns pontos para a gente estar refletindo juntos. E o primeiro deles fala sobre arrependimento. E na vida de Pedro, houve esse arrependimento verdadeiro. Teve um momento que ele acabou olhando para trás, né? Voltou à sua vida antiga, mas ele se arrependeu. E aí o Senhor falava comigo: como estamos nós hoje? Que ponto da nossa vida nós estamos? Entre esses 7 tópicos que nós vamos falar hoje. Nós estamos vivendo com Cristo, mas nós temos a verdadeira alegria, que o Arnaldo falava aqui uns cultos atrás, a verdadeira alegria no Senhor, completamente feliz. Irmãos, Deus quer tratar hoje aqui, de uma maneira maravilhosa. E vou fazer uma pergunta: se nós pudéssemos voltar atrás, para que vocês compreendam, e com o conhecimento que tem hoje, se eu pudesse voltar atrás nos meus 12 anos, será que eu tomaria todas as decisões diferentes? Eu olharia cada ponto da minha vida e falaria: nossa, ia tomar todas as decisões. E veria hoje e falei: nossa, hoje talvez eu estaria a níveis muito mais altos ou muito mais profundos com o Senhor por escolhas que eu poderia ter feito. Mas o Senhor vai mais fundo. Eu conversava há um tempo atrás com um jovem recém-convertido, amado meu, e eu falava sobre felicidade no Senhor e sobre a palavra. Nós conversávamos um pouco da palavra e eu fiz essa pergunta para ele: chegar a este ponto de você consegue, sendo jovem, uns 25 anos ali, 30 anos para trás, você teve a sua vida, não era ruim, mas não vivia na prática com Cristo. Você consegue olhar para trás na sua vida e se arrepender verdadeiramente de tudo que você já fez? Porque, entre aspas, algumas coisas que você fez você gostou, correto? Sim, gostei. E será que realmente, se você pudesse voltar, você não faria desta maneira? Essa coisa que, entre aspas, era bom momentânea, mas que tinha consequências futuras? E o Senhor falava conosco, comigo, fala com a igreja hoje: você se arrependeu de tudo? De todas as coisas que, entre aspas, eram erradas, mas que você gostou e você não faria mais? Houve esse verdadeiro arrependimento? Você tomaria um outro caminho totalmente diferente do que tomou? Ou simplesmente nós só estamos vivendo? Me converti, não faço mais nada de errado, mas de vez em quando dou uma olhadinha para trás e penso naquilo.
Será que eu faria ou não faria? Eu quero ou eu não quero? Ou de uma outra maneira, que seria lutar contra um pecado, algum pecado que aflige a sua vida hoje devido à sua vida passada. Alguma coisa que você fazia, que você achava que era bom, mas que aquilo era ruim, tinha consequências. E hoje, na sua vida real, isso te aflige às vezes. Vem ali te afligir, te cutucar para você fazer, olhar para trás e cometer esse pecado de novo, o inimigo ali cutucando. Mas o Senhor fala hoje, eu estou dando oportunidade. Eu estou dando oportunidade, se você tem este problema, se você tem esse sentimento, ou luta contra algum pecado, de ser fortalecido. De ter essa alegria, esse sentimento de que minha vida atrás eu não quero nada que tinha nela. Totalmente novo. Eu quero que os irmãos abram comigo em 1 Pedro 1,14. Nós vamos ficar em Pedro, meus irmãos. No 1,14. Diz assim: sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ou seja, Pedro está afirmando, isso é comum acontecer. Nós não gostaríamos, mas acontece. Alguma coisa do nosso passado vir nos afligir, querer fazer coisas que nós fazíamos antes, mas que nós sabemos que não é bom, que é bom só no momento e que causa grandes consequências. E olha que o Senhor está dando a oportunidade que o Senhor nos está dando, de nos fortalecer, de chegar à verdadeira alegria. Amém? No 1 Pedro, um pouquinho para cima, no versículo 6, ele diz assim: alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar a fé que vocês têm, que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continuem firmes. E assim vocês receberão a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Maravilhosa essa palavra. Ou seja, quando nós somos afligidos por alguma coisa errada que nos tem afligido, a gente fica triste. Eu fico triste. Eu não queria ter que gastar energia para não executar isso, para ir contra isso. Mas isso me traz fé, me aproxima do Senhor quando eu venço. E até que não me afete mais. E você vai se fortalecendo no Senhor. E isso não te toca mais e você vence. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Encontrar a verdadeira felicidade de não olharmos para trás, lutarmos contra isso e sermos totalmente felizes. Eu busquei alguns versículos que falavam sobre felicidade na Bíblia, encontrei vários, e todos ali direcionados à palavra do Senhor. Um deles está em Mateus 44, não precisam abrir. Diz assim: o reino do céu é como um tesouro, escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Ele fica tão feliz e vende tudo que tem, e depois volta lá para comprar o campo. Olha o que esse versículo está dizendo, que quando você encontra o reino de Deus, a Jesus Cristo verdadeiramente, eu vendo tudo, eu quero entregar minha vida para Ele, inteira, para viver essa verdadeira felicidade que a palavra tem falado. Ter essa esperança, uma esperança que em todo tipo de aflição que você passa, todo tipo de problema, eu paro, respiro e tenho certeza que você é vitorioso. Como isso é bom, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Já cheguei até algumas vezes a conversar com a minha esposa e falar: nossa, como o Senhor vai agir nisso? Porque vitorioso eu já sei que eu vou sair. Essa fé, essa esperança é maravilhosa. E nesses 26 anos, essa igreja adulta,
o Senhor vem falar de algumas coisas da conduta cristã, do nosso ciclo. Nós nos convertemos, nos arrependemos e vamos caminhando com o Senhor. E temos que nos alimentar da palavra. E o Senhor me traz e me falava sobre devocional, sobre a prioridade que nós temos dado às devocionais. Como nós temos executado isso? Você tem conseguido acordar e a primeira palavra do seu dia falar bom dia, Espírito Santo, conversar com Deus? Você tem conseguido? Se não tem conseguido, o que você tem feito para isso? Como você tem agido? O Senhor deixava isso claramente. Somos uma igreja adulta. Então, temos que buscar a atitude de uma igreja adulta. E eu vi um vídeo um tempo atrás, de um ator americano, Denzel Washington. E ele estava dando uma palestra de faculdade ou era colegial, não sei, mas eles estavam se formando. Aí traz uma pessoa para falar um pouco, né? E neste caso era o Denzel Washington, e convidaram ele e ele pregou para os alunos nessa formatura. E ele falava de Cristo, falava de eles terem a Cristo na vida deles. E ele falava sobre isso, sobre buscar o Senhor, como você tem feito. E ele falava de estratégias, de métodos. Você não tem conseguido, o que você tem feito? Ele fala, sabe o que eu faço? Ele falava dele. Quando eu acordo, quando eu vou dormir à noite, eu pego os meus chinelos, debaixo da cama e jogo eles debaixo da cama, lá no meio. Porque todas as vezes que eu acordar, eu vou ter que ajoelhar. E na hora que eu ajoelhar para pegar o meu chinelo, eu vou lembrar que eu tenho que falar com o Senhor. Então ele traçou metas, ele se importou com isso. Eu vou executar, eu quero. Ele tomou uma decisão, traçou um plano e começou a executar. E aí, ali ele se ajoelhava, pedia para o Senhor conduzir o seu dia, acompanhar ele, para que o Senhor estivesse em todos os momentos da sua vida. Ele executou esse plano. Ter a prática da oração. E o Senhor ia mais fundo. Como você tem feito a devocional? Você pega um texto, uma devocional, você lê ali, num aplicativo, por exemplo, que eu costumo fazer isso. Leio ali o texto, ele fala de uma palavra, e finalizo e, legal, concluído. Eu li o texto, li a palavra, finalizei e cumpri minha meta do dia. É desta maneira que nós temos executado? Era desta maneira que eu, Everton, executava? E o Senhor falava, quando você lê a palavra, e ali no texto, no capítulo que você tem lido, você não entendeu algo, como você tem agido? Você simplesmente passa para o próximo versículo? Não entendi. Sigo, lendo, termino o versículo, eu li a palavra hoje. É desta maneira que nós temos tratado? O Senhor falando comigo. É desta maneira que uma igreja adulta tem que tratar quando lê a palavra de Deus? Ou você tem que parar no que você não entendeu, pedir o Espírito Santo para te mostrar o que está ali? Nós temos ferramentas, irmãos. Temos livros, temos a internet, temos o Google. Eu consigo jogar o versículo e escrever explicação. Eu consigo jogar no YouTube e tirar algumas dúvidas. Filtro o que eu não acredito, de acordo com a visão que eu creio. E isso aqui serve. E o Senhor vai te mostrando. Eu tenho experiências próprias sobre isso. E o Senhor vai falando. E não tentar executar, eu acabei minha devocional. Não importa se você parar naquele versículo. Mas o Senhor quer que nós possamos ir mais fundo. Ter ali as suas experiências com Deus, entender, ter revelações maravilhosas. E é isso que o Senhor falava sobre se alimentar do Espírito. E vai encaixando essa conduta, esse ciclo. Porque se você está alimentado, quando vir as aflições, você está alimentado pelo Espírito. Amém? Somos adultos, somos uma igreja adulta. E o Senhor falava sobre ministério. E ministério, servir ao Senhor. No sábado passado, teve um mutirão aqui na igreja, para poder vir aqui e limpar a igreja, deixar ela limpinha, até mesmo por evento, para nossas festividades. E nesse sábado estava marcada uma cirurgia, que eu tinha que sair com a minha esposa, com a minha sogra, para levar um cachorrinho para operar. E eu não podia estar aqui de manhã.
Nós acordamos 6 horas, eu tinha ido dormir umas 2 da manhã, estava bem cansado. E aí eu voltei antes, cheguei próximo da 1 hora e dei uma ligada. Na verdade, eu fui para casa primeiro, estava bem cansado e eu sabia que eu tinha que preparar a palavra. E o Senhor ainda não tinha me dado o tema. E eu estava preocupado já. E eu parei, comecei a falar com o Senhor, mas eu falava, nossa, eu queria estar lá na igreja, queria estar lá para ajudar. E eu falei com os irmãos e eles já estavam terminando e não ia adiantar eu subir. Mas o Senhor falava claramente para mim, para os irmãos hoje. Eu tenho orado com a minha esposa que a gente quer comprar uma casa. Nós queremos comprar uma casa. E oramos e pedimos ao Senhor. Só que, irmãos, como é que nós apresentamos uma oração diante de Deus para conseguir uma casa, se quando a casa do Senhor pede a sua ajuda para limpar, você não vem? Então, o Senhor falava ao meu coração, só pedir ao Senhor, mas temos que cuidar da casa do Senhor, cuidar das coisas do Senhor, do seu ministério. O Senhor falava muito ao meu coração nesse sentido de cuidar da casa de Deus. E poder pedir com o Senhor com alegria, porque não viemos aqui para cuidar da casa do Senhor, para alegrar a vida de alguém, do pastor ou do ministério. É para o Senhor. A palavra diz que é para o Senhor. Tudo que nós fazemos para Deus e não para homens. Amém. E o profeta Ageu, um dos profetas menores, foi levantado, um profeta que não vinha de uma linhagem profética, mas o Senhor levantou a vida dele, fez uma diferença grande, e adivinha para que o Senhor principalmente levou o profeta Ageu a falar? Sobre que os irmãos estavam preocupados com as casas deles, com as vidas dele, e tinham deixado a reconstrução do templo de lado. Ou seja, estava bom a vida de todo mundo ali, cuidando da própria casa. Se nós trazermos para os dias de hoje, cuidar da nossa casa, dos nossos empregos, todas as nossas atividades estão indo bem. Mas quando falamos do ministério, da casa do Senhor, aí não precisa. Está tudo bem, minha vida. E o profeta foi levantado para abrir os olhos do povo exatamente nessa situação. E o Senhor fala conosco hoje sobre isso também. Amém? Uma igreja adulta. Uma igreja adulta, que o Senhor nos falava. Seguindo, ministérios. O Senhor falava o seguinte: quando você encontra um problema no ministério, você está caminhando, pode ser o seu ministério ou outro, como você tem agido? Qual a sua conduta no ministério como um cristão que está numa igreja adulta? Quando você vê no louvor alguma coisa errada, o que você tem feito? Conversar com o irmão ao lado e já criticar para ele o problema que você viu? Quando você vê uma pregação, um pregador sobe e alguma coisa que ele fala que você não acredita, o que você tem feito? Comentado com o irmão do lado já e propagado aquela sua dúvida? Quando o pastor mostra uma visão que você acha que é diferenciada, ou até mesmo que você acha que está correta, e pode estar, só que o pastor está agindo de uma outra maneira, ou a liderança está agindo de uma outra maneira, onde eu quero chegar? Quantas vezes você colocou o seu joelho no chão para orar por esse ministério, antes de falar algo errado? Senhor, eu identifiquei que naquele ministério está acontecendo tal coisa. Senhor, olha por isso. Senhor, ajuda, ou me dá a mim a própria estratégia para tentar fazer algo. Você tem só reclamado, ou você tem se movimentado como um cristão numa igreja adulta para resolver isso, para melhorar a sua igreja, a casa do Senhor? Como você tem executado? Orado? Feito algo? Ou só tem mesmo reclamado? Quantas vezes você parou em meio às suas orações e reservou um tempo para orar por todos os ministérios? Nós fazíamos isso mensalmente nos nossos jejuns, né?
e devido à pandemia a gente parou. Eu dei uma pesquisada sobre jejuns, e os fariseus, naquela época, tinham o costume de fazer 2 jejuns por semana. O Senhor fala, como nós temos tratado isso nas nossas vidas? Quantas vezes temos jejuado no mês? A cada 2 meses ou até mais? Uma igreja adulta de 26 anos, eu poderia estar tendo essa atitude de não jejuar nunca? Ou somente esperar quando a igreja faz? Se a igreja não fizer, eu não faço? O Senhor falava primeiramente comigo. Quanto tempo você tem feito? Quanto tempo você tem separado? Pelo menos uma vez no mês você tem executado? E uma igreja adulta, de que maneira você executa o jejum? De que forma? A nossa igreja sempre ensinou as maneiras, escolinha dominical, e falava sobre a maneira de jejuar, pois a Bíblia faz referência ao jejum somente a alimentos. Mas nós diversificamos a diversas coisas. Eu vou fazer jejum de televisão, vou fazer jejum de videogame, de alguma coisa que não é relacionada a alimento. Ou eu vou fazer um jejum para me conseguir alguma coisa. E o Senhor falava para mim, jejum tem princípio, porque uma igreja adulta jejua corretamente. Já passou o tempo, agora já são 26 anos. O jejum tem que ter o começo, tem que ter o fim. O propósito do jejum é santificação. Não é nada além disso. Santificação de quem? Minha, para me estar próximo do Senhor, me santificar, estar do lado do Pai, me alimentar. Eu não jejuo para conseguir um emprego. Eu não jejuo para conseguir uma casa nova. Irmãos, entendem o que eu estou falando. Na hora que eu vou jejuar e me disponho diante do Pai, meu querido papai, me santificando e peço, Pai, eu preciso de uma casa nova. O Senhor pode me dar? É totalmente diferente. Você orar por a sua casa nova, pelo seu emprego novo, em meio ao seu jejum que está se santificando. E o Senhor pode ouvir a sua oração. Você vai estar mais próximo dEle. E o Senhor quer te abençoar, pois Ele te ama. Ele quer o melhor para você. Mas entenda os princípios que o Senhor está falando. Começar um jejum, por exemplo, e eu só acabo o jejum quando eu conseguir algo. Irmãos, no começo, que a pessoa vem cheia de vontade, a pessoa nova convertida, não é dessa maneira que nós tratamos ela, falando que ela está errada ou executando de maneira errada. Nós pedimos direção para o Espírito Santo e ele vai levando até o momento que chegamos a ser adultos. E agora o Senhor está falando, agora que nós somos adultos, vamos executar da maneira correta. Amém? Amém? O Senhor continuava e falava sobre chamados, meus irmãos. Nós estamos com 26 anos de harmonia. Nós já encontramos o nosso chamado? Ou nós estamos tranquilos no ministério que nós estamos executando e tá bom, tá gostoso, estou servindo ao Senhor e é isso. Você tem procurado o que o Senhor chamou você para executar? O seu propósito no Senhor? A igreja sempre fala aqui que o inimigo do melhor é o bom. E quando está bom, né? E nós voltamos à parte da verdadeira alegria. Se eu fui criado pelo Senhor para ser uma colher, estou sendo uma faca, eu posso até estar bom sendo uma faca e cortando. Só que eu fui criado para ser uma colher. E eu posso até estar feliz, mas bem feliz, a verdadeira alegria que o Senhor fala é para onde eu fui criado. Amém? Mas eu não sei qual que é o meu chamado. Como que eu vou encontrar o meu chamado? Eu já pensei sobre isso, ou não pensei, né? Não pensei, não tenho corrido atrás, não estou dando importância para o que eu fui criado. E o Senhor me falava, tratou comigo também. Primeiramente, para encontrar o seu chamado é servindo. É servindo. Você pode estar ali? Posso.
Você pode me ajudar em tal? Você pode estar em tal ministério? Posso. Eu posso aqui? Posso. Não que você precisa estar em todos os lugares, mas Deus pode estar te moldando em alguns lugares para você chegar no ponto que você tem que ficar. E como que eu identifico? Irmãos, se você estiver seguindo a conduta que o Senhor tem falado ali, o Senhor vai falar com você. E quando chegar a você executar aquilo que você foi criado para executar, a alegria que você vai sentir, vai ser uma confirmação tão gostosa que você não vai acreditar. E aí você vai realmente encontrar, Senhor, o que eu fui feito, que o Senhor me designou para fazer com excelência. E eu encontro a verdadeira alegria em fazer isso, de uma maneira, de uma paz que excede o entendimento. Não entendemos, mas é tão maravilhoso. Amém? E o Senhor falava sobre encontrar o nosso propósito. Amém? Vamos seguir em Pedro, 1 Pedro capítulo 2. E o Senhor fala sobre uma vida cristã, uma vida com o Senhor. 1 Pedro 2, 1. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, todo fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como as criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. A conduta cristã. O Senhor falava comigo, sempre primeiramente a mim, irmãos, como você tem vivido a sua vida quando nenhum irmão seu está próximo? Como você tem saído para trabalhar quando ninguém te conhece? A sua conduta com o Senhor, a sua aliança que você tem com Ele. É somente quando outros estão presentes? Cada atitude que nós temos pensado verdadeiramente se o Senhor Jesus Cristo teria respondido dessa maneira? Se Ele executou dessa maneira que eu fiz? Será que eu estou tendo a minha conduta como um pequeno Cristo? Fazendo da maneira que Cristo faria? Nós falamos bastante de aliança no curso de noivos. E nós usamos o exemplo do casamento. Que quando você casa, você faz uma aliança com a sua esposa, mas antes dessa aliança com a sua esposa, você faz uma aliança com o pai. Então, qualquer coisa que você for fazer para com a sua esposa ou com o seu marido, de errado, primeiramente você peca com o pai. Porque a sua aliança primeiro é com ele, e depois com o seu cônjuge. E essa aliança, quando você entrega a sua vida a Cristo, como eu posso dar um exemplo? Eu pensava, para os irmãos entenderem. Às vezes eu saio, vou para o metrô, pego o ônibus, e às vezes me deparo com, no caso eu sendo homem, com algumas mulheres e roupas que não tem como não chamar a atenção. E aí automaticamente, às vezes eu estou conversando com o Senhor e eu tenho que abaixar a cabeça para o chão, ou virar o meu pescoço, para não visualizar. Por quê? Porque o meu compromisso é com o Senhor. Não é se alguém está olhando, ou se minha esposa ia saber ou não. Não, o meu compromisso tem que ser com o Pai. E é esse tipo de atitude que nós temos que exercer em volta dos nossos amigos. Aonde você estiver, não ter vergonha de falar isso. O Senhor me levava, quando eu estava ministrando o último casal de noivos, a falar dessa maneira, de quando você estiver em algum local e você for sair e você informar, não, eu não vou porque minha esposa não vai estar ou ela não pode estar. Mas ela não está, né? Ela não está, mas eu tenho uma aliança com ela. E não é só com ela que não está vendo, eu tenho uma aliança com Deus. E se eu tenho uma aliança com o Senhor, independente de ela estar vendo ou não, eu vou honrá-la. E nós falávamos, não tenha vergonha de dizer isso. Imagina o impacto que isso gera numa pessoa que não é ouvir isso. Eu já passei por isso e falei para alguns amigos, é chocante. Eu acho até engraçado, mas é legal. A pessoa vem falar com você sobre essas coisas. É bem gostoso. Experimente. É muito bom. Amém? E assim é a nossa vida no dia a dia cristão. A parte 6,
Em particular, ela fala: fazei discípulos e espalhar a palavra do Senhor, o ide e pregai. E tem um último tópico que é o 7, que é viver a vida eterna com o Senhor, que seria o último. Em um momento da minha vida, ou nas nossas vidas, o que aconteceu? Eu estava muito, mas muito feliz da minha vida com Cristo. E eu gostava de mostrar a todos o quanto eu estava feliz. E que a minha vontade, se o Senhor voltasse, era ir. Nada que me prendia aqui. Nada me prendia. Eu tinha certeza que eu queria morar com o Pai, porque lá é melhor do que aqui, então eu quero subir. O Senhor pode voltar agora, não tem problema. Eu lembro da minha irmã que brincava comigo: ai credo, ela falava, você já quer morrer? Eu falava: não quero morrer, eu quero morar com Deus, eu quero morar com o Pai. Mas o Senhor falou ao meu coração o seguinte: você está sendo egoísta. Eu falei: ai, egoísta? Ele falou: é, porque você descobriu uma felicidade, você agora tem uma esperança, você tem uma alegria que te alimenta, que é maravilhosa. Agora você vai pegar essa esperança, essa alegria e fazer os seus amigos terem ela. Essa esperança, essa alegria, essa vontade de morar com o Senhor, agora você vai pegar tudo isso e colocar na vida dos seus irmãos. A parte 6, o ide, pregar e falar do amor, mostrar a sua alegria para o seu irmão, a sua certeza, né, de estar com o Pai, a vitória, que vai dar certo, não importa a maneira que passa, mas que eu sei que a vitória vem. Então, é isso. Ide e pregai. Aí o Senhor me falava: como é que está os seus amigos ao seu redor? Todos eles conhecem a Cristo? Não conhece? Como é que está a sua família? Todos eles conhecem a Cristo ou não? Se não, ou se rejeitam, qual a estratégia você tem realizado para trazer o seu ente querido? Seu pai, seu irmão, seus avós ou um amigo? Como você tem feito isso? O que você tem apresentado sobre o Senhor? Ou somente uma oração: ah, Senhor, convence ele, amém. Qual estratégia você tem traçado? O Senhor falava para mim. Eu tenho pessoas na minha família que o Senhor falou comigo. E aí? O que você tem feito por isso? E eu fico assim: Senhor, preciso fazer algo. O Senhor falou comigo. Essa pessoa já é avançada de idade e ela ainda não tem o Senhor. Aí eu fico mais preocupado ainda, né? Eu preciso levar a palavra para ela. Eu preciso que essa pessoa querida entre no céu. Então eu preciso fazer algo. Eu já tenho um projeto, meus irmãos. Nesse próximo batismo tem que se concretizar em nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava isso. Como temos tratado? Nós temos dado a devida atenção a essas pessoas ao nosso redor? Temos feito isso? Como temos executado? E ao último tópico, que seria o que eu pulei, mas a vontade de morar com o Senhor. Irmãos, a vida passa com rapidez, muito rápido. Temos que aproveitar. E o Senhor está falando hoje, de uma maneira poderosa. Muitos estudiosos, vários estudos têm falado que o Senhor está para voltar nesta geração. Amém? Muitos, grandes. Se você procurar sobre esses assuntos, tem confirmações e profecias e diversos estudos que confirmam que é essa geração que o Senhor volta. Amém? Mas não está escrito na palavra quando o Senhor volta. Fala que nós temos que estar pronto. Mas se você pensar um pouquinho, precisava que o Senhor colocasse a data? Pois independente de o Senhor voltar amanhã, daqui 10 anos ou 100 anos, nós também podemos morrer. E se nós morremos, o Senhor já voltou para você. E o seu tempo acabou. Então, será que precisamos discutir sobre esse assunto de quando o Senhor vai voltar? É necessário isso? Sendo que a minha vida está na mão do Senhor e pode acabar. Uma igreja adulta, uma conduta cristã. E caminhando aqui para o final, meus irmãos. Em que local a gente tem parado no que o Senhor falou nesta noite? Eu estou caminhando para o final,
Gostaria que o louvor estivesse subindo. E o Senhor falava na questão do arrependimento. Em arrependimento, eu realmente estou me arrependi do meu pecado, das coisas que eu fazia e faria diferente. O Senhor volta a dizer, está dando a oportunidade de nós nos fortalecermos. Nos fortalecemos contra isso. Encontrar a verdadeira felicidade. Eu não sinto que eu ainda estou completamente feliz. O Senhor está falando conosco, irmãos. Como é que está o meu ministério? Está caminhando da maneira que eu queria? Eu tenho agido como um adulto? O Senhor dá a oportunidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem para finalizar. Em Pedro, 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 24. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Pudessem ler comigo, 1 Pedro 1, 24. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva, e a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para nós. Amém, meus irmãos? Aleluia, Senhor. Senhor, nós recebemos a sua palavra, Pai. E o que o Senhor tem falado conosco, Pai. Nesse tempo de festa, de alegria, Senhor. Eu entendo que o Senhor, ó Pai, quer nos levar a lugares mais altos, ó Pai. Vivendo ali uma vida verdadeira contigo. Desejando ir mais profundo, Senhor. Oh, Pai, Tu nos dá a oportunidade hoje de nos fortalecermos. E nós Te agradecemos, ó Pai. Encontrar a verdadeira alegria diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar comigo, falar com a Sua igreja, Senhor. Nós Te agradecemos por esta palavra, Senhor. Senhor, que cada detalhe que o Senhor foi passado fique gravado em meu coração e dos meus irmãos, ó Senhor. Ó Senhor, que o Senhor ajude na caminhada de cada um, Senhor, na sua vida com Cristo. Que cada um aqui, ó Pai, possa ir mais fundo, Senhor, mais longe, ó Senhor, Te conhecendo mais, desejando essa alegria, Pai, cada vez mais, e tendo experiências contigo, Senhor. Oh, Pai, aquele momento que desejamos estar contigo, que não podemos explicar como é bom, Senhor. É isso que desejamos, ó Senhor. E eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Esse crescimento, esse fortalecimento, Senhor, para sermos cheios de Ti, ó Senhor. Se for necessário esvaziar algo ainda, Senhor, esvazia para que o Senhor encha de Ti, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado.